Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez nesta noite para juntos celebrarmos aquele que vive e que reina para todo sempre. Estamos aqui hoje nessa equipe trabalhando para levar para você mais uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, sede na Avenida Tiradentes 615, sob a liderança do pastor José Clarimundo César e sob a sua devida orientação. E hoje coube a nós estar aqui com você para pensarmos um pouquinho acerca dessa mensagem de fé e de esperança para os nossos corações, considerando o quadro atual que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que esse quadro que nós estamos vivendo é como se tivéssemos a atravessar um rio. Nós ainda não enxergamos a outra margem, mas pela fé nós vamos continuar caminhando, ousando, acreditando, porque Deus já nos garantiu a vitória. Amém? Eu quero orar com você para nós darmos início à nossa celebração nessa noite. Aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus bondoso e majestoso, nós buscamos mais uma vez a Tua face em oração, Papai, para Te dizer muito obrigado. Muito obrigado, Senhor amado, pelo Teu Santo Espírito, o qual nos tem direcionado, nos tem, Senhor amado, trazido o consolo e o conforto nos dias de dificuldades. Pai querido e Deus bendito, que nessa hora, através, Pai, deste canal de comunicação, o Senhor possa, Pai, visitar cada coração, cada família, cada lar, e assim, Senhor amado, possa ser ministrado. Nós possamos ser ministrados com a Tua palavra, palavra de vida, palavra de esperança e palavra de fé, para a edificação da nossa vida. Assim te agradecemos, Papai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa trazer-nos uma palavra nessa oportunidade. E antes eu quero dizer para você que todos os dias às 18h30, de segunda a segunda, às 18h30, nós estamos aqui com você, trazendo uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração, crendo, confiando e esperando no Papai eterno, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Hoje nós estamos aqui, eu, a pastora Zélia, o irmão Antônio está ali conosco, trabalhando para te levar essa mensagem de fé e de esperança. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Amém? Então, eu quero, sem delongas, eu quero pensar com você, dentro do que eu já partilhei com você, sobre o momento em que nós estamos passando. Parece um momento caótico, parece um momento crítico, mas na verdade não é tão crítico assim quanto parece. Mas pastor, aí o senhor está entrando em contradição. Não, hoje eu quero te convidar para olhar para o quadro atual com lentes diferentes, com um olhar diferente. E já pegue a sua Bíblia, segure ela aí na sua mão, que nós vamos meditar num texto bíblico. Pegue a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 50. Gênesis 37, 50. Eu não vou me ater a essa leitura, você vai ler aí, ok? Mas eu quero pensar com você dentro desse texto, dentro desse quadro de texto.
O texto ele é bastante conhecido por boa parte da igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero pensar com você, como que você responde aos dias de crise? Qual é a sua reação diante de dias de dificuldades? Qual é a sua reação diante dos dias difíceis? Isso daqui é muito interessante pensarmos sobre isso, porque eu quero falar com você sobre como transformarmos crises em oportunidades. Como transformarmos a dificuldade em oportunidade. Porque na verdade cabe a nós agora definirmos que significado nós vamos dar para as circunstâncias que a vida está nos propondo, ou que Deus está nos instruindo. Qual é a lição que nós vamos tirar dessa circunstância? Eu acredito que talvez alguns ou poucos irmãos já viram ou já ouviram falar de uma situação tão crítica, avaliando a partir dos veículos de comunicação desse país e do mundo. Mas eu acredito que é nesses momentos, mais do que nunca, que a nossa fé precisa ser edificada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, para que de fato nós possamos viver a boa, a plena, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E é interessante porque antes de eu falar sobre esse texto, eu quero lembrar de um detalhe muito interessante. Pastor José Clarimundo escreveu como projeto de vida para o ano de 2020 o tema, você se lembra qual é? Somos os heróis da fé hoje. Somos os heróis da fé hoje. Como heróis da fé, nós precisamos ousar, nós precisamos acreditar, mesmo no improvável, mesmo no impossível, mas nós não podemos deixar que a nossa fé venha desfalecer. Nós precisamos acreditar. Quando tudo disser que não, nós vamos continuar acreditando, colocando a nossa fé no Papai que está no céu, no eterno, no Deus bondoso e misericordioso que tem nos sustentado e segurado nas nossas mãos. Amém? E como tema, somos os heróis da fé, tem um subtema que, se não me falha a memória, é do 4º mês, que diz: se for pequena, ela deve aumentar. Se for pequena, ela deve aumentar. O que? A fé. Se a fé for pequena, ela deve aumentar. E essa fé, ela aumenta como? Ela aumenta com facilidades? Não. Essa fé, ela aumenta em meio a um cenário de dificuldades. É aí que a fé e a esperança se consolidam. É aí que nós realmente começamos a viver essa plenitude da fé. Não é quando tudo vai bem, é quando parece que as coisas não vão bem, é quando parece que a doença chegou, é quando o dinheiro falta. E de fato nós precisamos estar atento aos ensinamentos, ao aprendizado que Deus quer nos propor através das dificuldades. Você viu o texto que eu separei nessa noite para nós meditarmos? Então, e é muito interessante porque eu quero pensar com você hoje como transformar as crises ou as dificuldades numa oportunidade. E é interessante observarmos e aprendermos com quem venceu diversas crises, com quem superou diversas dificuldades. E ninguém melhor do que esse personagem descrito nesse texto que você acabou de ler aí na sua casa. No livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 50. O nome desse personagem é José. José superou, venceu diversas crises a partir da sua casa, crises inter e intrapessoais, e ele superou, ele avançou, mesmo quando tudo parecia que não, ele acreditou, mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo, ele ousou e caminhou, e tudo deu certo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero pensar com você sobre ele, e o primeiro tópico é como transformar as crises da nossa vida em oportunidade. Por que eu pensei nesse texto? Porque todos nós, num dado momento da vida, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar dificuldades.
sejam elas num grau maior ou menor, mas todos nós vamos enfrentar dificuldade, seja de um aspecto, seja de outro aspecto. Agora, a diferença está como nós vamos agir diante da dificuldade, ou como nós vamos reagir diante de tais dificuldades. Mas as dificuldades, elas virão a mim, a você, a nós. E agora eu quero te trazer a consciência que as dificuldades, as crises, o pseudo-caos, eles trazem aprendizados. E nós precisamos aprender, como servos de Deus, como obreiros do Senhor. Nós temos o dever de crescer sempre, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no aprendizado. E essa é a proposta que eu tenho para você hoje, diante do quadro que nós estamos vivendo, ok? E José, ele experimentou diversas crises, muitas dificuldades, e ele nos ensinou, ou nos deixa um ensinamento de como agir ou reagir com sabedoria e passar com resiliência por todos esses desafios. Então a minha palavra para você nessa noite, a palavra que Deus traz através de mim nessa noite para você é: tenha resiliência, tenha sabedoria, resiliência para passar pela dificuldade, e sabedoria para decidir, sabedoria para falar, sabedoria para se colocar diante de tais desafios. Mas é necessária resiliência, porque nós temos uma promessa. Deus nos fez uma promessa: nós vamos passar pelo fogo e Ele não vai nos queimar. Resiliência. Nós vamos passar pelas águas e elas não submergirão. Resiliência. Então esse é o momento de nós exercitarmos, aplicarmos, vivermos essa resiliência a qual a palavra de Deus tem nos instruído. É sobre isso que eu quero pensar com você. Quando eu penso em como transformar crises em oportunidades, é natural ou é imensurável olharmos para só uma parte do contexto. Nós temos que olhar para todo o contexto. Mas eu quero me ater a esse momento que eu falei com você sobre como transformar crises em oportunidades. Ok? Vamos lá então. Primeira dica para que nós possamos transformar crises em oportunidades está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Como, pastor, que nós vamos transformar crises em oportunidade? Confiando que Deus está trabalhando em tudo em sua vida para o seu bem. Confiando e acreditando que todos os acontecimentos, até os acontecimentos que parecem ser ruins, é Deus trabalhando para o nosso bem. É Deus trabalhando para forjar em mim, forjar em nós um caráter, forjar em nós a santidade, trazer-nos para mais perto dEle, trazer-nos para uma dimensão mais profunda no relacionamento com Ele. E quando nós temos essa conscientização de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós começamos a olhar para o quadro ao nosso redor de uma forma diferente. E quando nós fazemos esse olhar de uma forma diferente, nós mudamos os nossos resultados. E é isso que Deus quer nos propor. Como? Crendo que Deus não saiu do controle da história da humanidade. Como? Crendo que Deus não perdeu as rédeas das circunstâncias. Deus não perdeu a rédea da história da humanidade. E é por isso que tudo o que Deus propõe para nós tem uma lição, tem um aprendizado. E nós precisamos estar atentos com sabedoria. Para quê? Para retermos esse aprendizado. Porque esse aprendizado vai nos dar habilidades para nós vencermos os próximos desafios que nos forem propostos. Afinal de contas, esse não será o primeiro e nem tampouco o último desafio das nossas vidas. Nós teremos outros desafios e nós precisamos estar preparados com resiliência e com sabedoria para lidarmos com tais desafios. Como? Aceitando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O profeta Isaías falou sobre isso lá no capítulo de número 55, do versículo de número 8 ao versículo de número 9. Ou seja, aceitando que o que Deus faz é melhor, a escolha de Deus é melhor do que a minha, a vontade de Deus é melhor do que a minha,
O desejo de Deus é melhor do que o meu. Quando eu começo a olhar dessa forma, quando eu começo a olhar nesse ângulo de visão, eu começo a perceber ou a ter uma percepção diferente do que outrora eu tinha. Porque mais ou menos assim, a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas a gente ouve tanta coisa que não é da palavra de Deus, são tantas más notícias nesses dias atuais, são tantas notícias turbulentas, que a gente acaba desfalecendo. E é por isso que o pastor José Clarimundo propôs, através do projeto Vida Vitoriosa 2020, se a fé for pequena, ela deve crescer. E se essa fé crescer, você não olha para o caos como um olhar de caos, você olha para o caos como um olhar de oportunidade, oportunidade para evangelizar, oportunidade para levar a palavra de vida, de salvação, de transformação, oportunidade para ministrar as pessoas nesse momento de fragilidade. Então essa é a proposta. Então, como transformar as crises em oportunidade? Confiando. Primeiro, confiando que Deus está trabalhando na sua vida para o seu bem, que Deus está trabalhando na minha vida para o meu bem, para o nosso bem. Quando nós olhamos e entendemos que o que Deus está fazendo é para o nosso bem, muda. Quando nós começamos a olhar para aquilo que era caos, aquilo que era feio, e entendemos que Deus está no controle de tudo, muda a nossa percepção, aceitando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E aí eu separei mais um tópico aqui: recusando-se a fazer julgamentos precipitados por no meio de uma crise. E aqui entra algo muito interessante que eu quero partilhar com você hoje. Lamentavelmente, meu irmão e minha irmã, esse canal de comunicação que outrora deveríamos utilizá-lo de forma sensata, com sabedoria e respeitando o outro, num dado momento nós acabamos por usá-lo de forma insensata e desrespeitando o outro. Na verdade, a internet ela trouxe muitas coisas boas para nós, mas ela trouxe também uma facilidade em expressar o que eu penso. E essa facilidade em expressar o que eu penso acaba ferindo o outro, porque não é o que eu penso, é o que nós pensamos. O que eu penso não é uma verdade absoluta. Verdade absoluta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aqui entra algo interessante: como transformar a crise em oportunidade, recusando-se a fazer julgamentos precipitados no meio de uma crise. Aqui o convite é que nós sejamos sensatos em não julgar o outro diante do conflito em que nós estamos vivendo. O conflito não é aqui em Anápolis, não é no estado de Goiás, não é no Brasil. Nós percebemos que é um conflito mundial, um problema que acomete todo o mundo. Então não é hora de nós precipitarmos-nos com ideias, com comentários, com pensamentos. Não, é hora de nós nos colocarmos em Deus, com os joelhos dobrados em oração, clamando por arrependimento, por reconciliação, por restauração em Deus, e não ficarmos tirando conclusões precipitadas, meu amado, porque quando nós assim o fazemos, nós simplesmente intensificamos mais ainda a crise. E se nós olharmos para Jesus, para a trajetória de Jesus, enquanto aqui ele passou, em momento nenhum ele agravou crises, mas sim ele apaziguou, ele trouxe a solução. E aí esse é um dos pontos chaves que nós precisamos fazer hoje, eu e você. Nós precisamos compreender e recusar-nos a fazer julgamentos precipitados. Assim nós vamos transformar crises em oportunidades. Assim pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para a nossa vida e vai entender que Jesus realmente está conosco, que nós temos algo de diferente, sem juízo, sem julgamento. Como que nós podemos transformar uma crise em oportunidade? Concentrando-se no Pai. Concentrando-se no Pai em vez das circunstâncias. Irmãos, as circunstâncias, os acontecimentos
são pequenos diante do amor que o Pai já revelou por nós. As dificuldades que nós vivemos hoje, olhando o quadro atual, são pequenas diante do grande amor que o Pai já revelou por nós, enviando o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso favor. E nós não podemos ignorar isso. Parece que as circunstâncias são maiores do que o amor que Deus já revelou por nós e para nós. É hora de nós voltarmos o nosso olhar para o Pai, meditar nas Escrituras, porque é essa Escritura que alimenta a consciência do amor incondicional de Deus e da presença reconfortante do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. É tempo de nós refletirmos e voltarmos para o Pai, de buscarmos viver, de buscarmos entrar no mais profundo de Deus. É hora de deixarmos ou taparmos os nossos olhos, ou não darmos toda a nossa atenção ou todo o nosso foco para a circunstância, mas sim para o amor que o Pai já revelou por nós. O amor do Pai é maior, o cuidado do Pai é maior, a vontade do Pai é maior e é melhor. Então que nós estejamos atentos a isso. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, e eu me pego a pensar sobre isso, só em imaginar todo esse quadro, que é global, mas é pequeno diante do que Deus já fez. Não é diante do que Ele vai fazer, não, é diante do que Ele já fez. O que Ele já fez é muito maior, é muito melhor. E se nós tirarmos os olhos do quadro caótico e crítico da atualidade e olharmos para o amor, olharmos para o zelo, olharmos para a provisão, olharmos para o perdão de Deus, nós vamos ter resultados diferentes. As nossas crises transformar-se-ão em oportunidades. Aquilo que era deserto agora se torna um manancial de vida. Aquilo que outrora era morte agora é vida, porque nós mudamos a fonte que alimenta a nossa alma. Não são as notícias dos veículos de comunicação que alimentam a minha alma, é o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus para mim e que Deus disse a respeito de mim. Que nós possamos ter essa atenção. Como que nós podemos transformar crises em oportunidade? Fixando ou evitando fixar o nosso olhar na dor. Evitando olhar ou evitando fixar o nosso olhar na dor, porque aquilo que nós olhamos e canalizamos o nosso olhar vai gerar energia, vai gerar foco e vai ter um resultado, seja ele positivo ou negativo. E eu acredito que se nós somos chamados, não é simplesmente para manifestar a dor, é para manifestar o reino de Deus, é para manifestar o amor, é para manifestar a graça, é para manifestar a paz. E isso aqui é interessante porque é normal sentir a dor da perda, do sofrimento, mas em vez de fixar-se na dor, é ir para a fonte de força, é ir para a fonte que renova, e essa fonte é Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Em Deus, quando nós vamos para Deus, quando nós focamos o nosso olhar em Deus, quando nós focamos a nossa energia em Deus, os nossos resultados passam a ser diferentes. E isso é interessante, irmão, porque é comprovado cientificamente. A ciência nesse aspecto comprova a eficácia da mudança desse olhar. Mas sabe o que acontece conosco? Parece que é mais fácil nós acreditarmos que vai acontecer uma catástrofe. Parece que é mais fácil acreditarmos que vai morrer milhões e milhões de pessoas. Parece que é mais fácil acreditarmos que vai dar tudo errado, do que colocarmos a nossa esperança em Deus, do que colocarmos a nossa fé em Deus, do que olharmos para Deus e esperarmos em Deus e confiarmos em Deus. É o momento de nós fazermos diferente. É o momento de nós fazermos
como quem já fez um dia e já venceu. São lições que José venceu, que José superou, e se ele superou, nós também podemos superar. Por isso o pastor José Clarimundo propôs: nós somos os heróis da fé hoje. Nós somos os heróis da fé hoje. Não se esqueça do seu projeto de vida, não se esqueça do tema trabalhado no projeto de vida. Se a fé for pequena, ela deve aumentar. Como que eu posso transformar uma crise em oportunidade? Determinando dentro de mim olhar para a dificuldade e ver Deus trabalhando. Determinando dentro de mim olhar para a dificuldade e ver a mão de Deus trabalhando. Como que eu posso transformar uma crise em oportunidade, pastor? Recusando-se a ouvir notícias vãs, deturpadoras, notícias duvidosas, recusando-se a ouvir. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O salmista disse isso. Recentemente, a pastora Zélia gravou sobre isso, o pastor José Clarimundo gravou sobre isso. Irmãos, nós temos uma fonte de alimento vivo e eficaz, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos uma fonte de alimento vivo e eficaz, que é a palavra de Deus. E é nessa palavra que nós temos que apegar-nos, confiar. Como que nós podemos transformar crise em oportunidade? Permanecendo em oração. Não é vir para a oração simplesmente quando está em crise ou quando o cenário parece caótico, e aí quando as coisas começarem a melhorar a gente deixa a oração de lado. Não, a oração precisa ser um estilo de vida. A oração na nossa vida precisa ser um estilo de vida. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, permanecendo em constante oração, ouvindo as instruções do Pai, ouvindo as orientações do Pai, porque Deus usará frequentemente as dificuldades. Para quê? Para atraí-lo para mais perto de si. Querido e amado irmão, diante do quadro que nós estamos vivendo na atualidade, é tempo de nós exercitarmos a nossa fé e deixarmos que essa fé cresça, e deixarmos que essa fé aumente, para que não seja simplesmente uma fé inativa, mas que seja uma fé ativa. E é interessante observarmos que a fé ela é como um músculo. Se ela não é exercitada, ela começa a atrofiar. Então exercite a sua fé, ouse, obedeça a Deus, obedeça a voz de Deus e deixe todas as consequências com Ele. Simplesmente obedeça. Obedeça a Deus. Você não pode dar errado ao confiar em Deus com toda a sua vida. Eu tenho certeza disso. E se nós assim o fizermos, os nossos resultados serão diferentes. E para finalizar com você nessa noite, eu quero deixar mais uma dica para você: transformar a crise em oportunidade. Não se entregue a emoções flutuantes. E aqui eu quero abrir o meu coração para você. Quando a gente fala em não se entregar a emoções flutuantes, uma hora eu recebo uma notícia boa, outra hora eu recebo uma notícia ruim, outra hora eu recebo uma notícia mais ou menos, e aí eu fico naquele balanço. De manhã eu estou bem, de tarde eu estou mais ou menos, de noite eu estou ruim, e aquela flutuação a todo momento. Isso é péssimo para a nossa fé. A fé, ela precisa ser constante. A fé, ela precisa ser constante. Então, querido e amado irmão, se você está enfrentando, se você está enxergando, está percebendo um quadro caótico, crítico hoje, se assim for, o Senhor quer te usar, me usar, nos usar para desenvolver as nossas habilidades, as habilidades do outro, reforçando assim o caráter de Deus e nos levando para mais perto dele, aperfeiçoando assim o caráter de Deus em nós, aperfeiçoando-se a vontade de Deus em nós.
E a minha oração nessa noite é que você se renda à graça e ao amor do Pai, não olhando para o tamanho da dificuldade, mas olhando para o alvo, olhando para frente, olhando para Cristo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, olhando para quem realmente pode nos ajudar, olhando para quem realmente já nos ajudou. E assim nós vamos vencer, e assim nós vamos superar, e assim nós vamos avançar em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você, mas antes de eu orar com você, eu quero meditar com você em um versículo bíblico. Esse versículo ali me chamou muita atenção, e eu quero pensar com você sobre ele. Eu quero pensar com você sobre ele antes de eu finalizar nessa noite, porque esse versículo ali ministrou muito ao meu coração. Como? Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar com você dentro desse texto, porque Paulo escreve: temos a paz com Deus, e não a paz de Deus. Olha o que é interessante, ele disse: nós temos a paz com Deus. Ele não disse que nós temos a paz de Deus, nesse aspecto aqui. E eu quero pensar com você sobre a paz de Deus e a paz com Deus. Imagina comigo, dentro de uma historinha, você é piloto de um avião, e você está a viajar no céu claro, límpido, e de repente você entra numa nuvem carregada, e todos os sentidos vão embora, e você agora é obrigado a pilotar essa aeronave totalmente por instrumentos, sem sentir absolutamente nada. E muitas vezes é assim que Deus faz conosco, e é por isso que Paulo está dizendo: paz com Deus. Por quê? Porque a paz com Deus é um estado. A paz com Deus não é experimental, não é em que nós nos encontramos, que é independente do que sentimos. A paz com Deus, ela jamais será perdida. A paz com Deus, ela jamais será eliminada ou extirpada, pois ela é o resultado da obra salvadora de Cristo para conosco. Por isso, nessa noite, que você fique com a paz com Deus, que você tenha e viva a paz com Deus, porque a paz de Deus é um sentimento, é uma experiência que você sente no coração, e num dado momento da sua vida, ela pode ser, você pode senti-la distante de você, quando nos desviamos do caminho do Senhor, ou quando o Senhor está nos testando para nos aperfeiçoar, é aquela sensação de paz e tranquilidade. Essa é a paz de Deus. Mas nessa noite, meu desejo é que você fique na paz com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez, em gratidão ao Senhor, em gratidão à Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Papai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite, nos dê resiliência, Papai, para vencermos, para superarmos, para avançarmos, no nome do Senhor Jesus. Ao enfermo, Pai, traz a cura. Pai, ao desacreditado, ao desanimado, redobra o ânimo, Senhor, nesta noite. Ao desesperado, Pai, traz esperança. Aquele que está com a fé, Pai, em baixa, que nessa noite, por meio da Tua palavra, Pai, esta fé seja edificada, Pai, seja aumentada. Senhor, assim, Pai, nós desejamos, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas até o arrebatamento da igreja. E os santos dizem amém.